Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem do escrito bíblico. Quem foram os que perfuraram Jesus e o viram voltar? Onde e quando? É isso mesmo. Quem foram os que perfuraram Jesus e o viram voltar? Onde e quando? Eu te convido a ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada NA. Assim está escrito no versículo 7: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então aqui tem dois entendimentos. Eis que ele vem com as nuvens, na verdade tem três. Eis que ele vem com as nuvens, tirado de Daniel 7,13. Quando se falava que o Filho do Homem vinha por sobre as nuvens, era um sinal de juízo. Daniel 7,13, ele profetizou isso. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o perfuraram suas mãos, seus pés. Até os soldados romanos, os gentios, iriam vê-lo voltar. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quantas tribos eram? 12. E essas tribos eram de israelitas, de judeus. Então aqui, no entendimento aqui, seria o cumprimento da profecia de Daniel 7,13, os soldados que o perfuraram, ou seja, se Jesus ainda não voltou, então tem soldados daqueles que perfuraram ele, que estão com quase 2000 anos. É esse meu raciocínio, conforme está esse versículo aqui. Então até mesmo os que perfuraram iriam vê-lo. Você fala assim, não, mas isso aqui é espiritual. Não, se fosse no reino espiritual, estaria que era no reino espiritual. Mas aqui estava falando na terra, tanto que as 12 tribos aqui, ó, da terra. Então isso aqui era na terra, no mundo carnal. Então eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que perfuraram. E todas as tribos, ou seja, ele voltaria para os judeus. Os judeus que se lamentariam, que chorariam, que iriam ficar arrependidos. Olha tal, isso aconteceu quando? Na grande tribulação do ano 70, quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas. Isso aconteceu naquele tempo. Então, quer ver? Deixa eu colocar isso aqui na King James Fiel. Fica interessante esse versículo 7 aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão. Não é família aqui. No Códice Sinaítico está tribos, tá bom? Mas aqui, pelo menos, o transpassar é perfurar. Então, eu estava falando que até aqueles que o perfuraram iriam vê-lo, tá bom? Aí vamos então na profecia de onde João tirou para escrever o seu enigma, para escrever a revelação do Apocalipse. Ele tirou de Zacarias capítulo 12, do versículo 10 em diante, principalmente no versículo 10. Assim está. E sobre a casa de Davi, onde era a casa de Davi? Jerusalém, conhecida como Jerusalém. E sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então veja que aqueles que perfuraram ele iriam vê-lo de uma forma espiritual, aqui estava falando de uma forma metafórica, e que iriam se lamentar e iriam chorar por terem condenado o inocente, por terem pendurado o inocente, e os soldados se lamentariam por ter perfurado o inocente. Aconteceu no ano 33 e a volta dele se deu no ano 70, ou seja, 37 anos depois. Vamos dizer que ali tinham soldados com 25 anos, 22, 20 anos, aqueles jovens soldados romanos que perfuraram ele. Aí você joga mais 37 anos aí, em cima disso daí, dá quantos anos? 60 e poucos anos, estariam já anciãos, estariam idosos. E isso aconteceu no juízo do ano 70, quando ele voltou e ocorreu a grande tribulação em Jerusalém. 11. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megido. Lembra do vale do Armagedon? Então aqui, ó, naquele dia, o que significou naquele dia? Os dias do juízo de Deus.
naquele dia significou o dia do Senhor. E esse prazo aqui foi 3 anos e meio. Foi do ano 66 à metade do ano 70. O pranto em Jerusalém será tão grande. Então, aqui essa profecia estava falando que quando chegasse o juízo, quando aqueles que o perfuraram o vissem voltando, isso se daria onde? Em Jerusalém. Não em outra parte, não nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, não. Porque lá teve um prazo, lá teve uma data. Então essa história de Jesus está voltando, Jesus vai voltar, é uma falácia, é uma mentira, é uma narrativa mentirosa. Não acredito, porque aconteceu naquele dia. Naquele dia significou um dia tão especial que foi o dia do Senhor, Apocalipse 1:10. O pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon, no Vale do Megido. O pranto foi tão grande devido à grande tribulação. A terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. E no capítulo 13, versículo 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O que era pecado? Eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala que pecado era transgredir as leis dadas a Moisés. O fim da lei foi Cristo. E aqui foi tirado o quê? Aqui foi o espírito, no versículo 2 fala o espírito imundo. Aqui, ó, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Você consegue entender? Então tudo aconteceu quando? Naquele dia. E onde? Em Jerusalém. Na cidade, essa que está aqui, que eu coloquei de fundo aí de imagem, isso é a Jerusalém atual. Mas aquela Jerusalém foi destruída quase na sua totalidade. Do templo não sobrou nem os alicerces, segundo Flávio José, foi destruído tudo. Foi destruído pelo fogo, foi destruído pela fumaça, pelo terremoto. Pedras de granizo chegavam a pesar 1 quilo e pouco, segundo Flávio José, no livro dele. Então é muito mentirosa, muito fantasiosa essa história ainda que haverá o fim dos tempos, haverá o juízo eterno. Isso é mentira. Aconteceu todos os acontecimentos da Bíblia se deu no ano 70 DC, quando foi estabelecido o Evangelho eterno. Evangelho significa reino de Deus, e o reino de Deus está estabelecido no espírito dos seres humanos. Todos eles, desde o ano 70 para cá, todo o espírito, o templo de Deus está no espírito que estão nos homens. Mas e Hitler, e Mussolini, e Saddam Hussein? O espírito não se mistura com a carne. A natureza carnal, ela é ruim, ela é perversa, ela é transgressora. No espírito dos seres humanos, o espírito que pertence a Deus, é neste que está o evangelho eterno. É esse que está o reino de Deus eterno estabelecido. Tá bom? Quem foram os que perfuraram Jesus e o viram voltar? Onde e quando? Foi falado justamente para aquela geração. Porque Jesus disse também em Mateus, Mateus 24, versículo 34 e 35. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você entendeu? Então o globo, a terra continuou normal. Veio o juízo, veio a cobrança de contas no ano 70, os que tinham que ver viram, as 12 tribos, os que pertenciam às 12 tribos, os judeus se lamentaram, porque viram a grande tribulação, e aqueles que entenderam, que entendiam de profecias, eles choraram porque viram Jesus? Não, porque a grande tribulação foi profetizada. As mulheres comendo seus filhos, seus recém-nascidos, foi falado lá em Deuteronômio. Então eles entenderam pelos acontecimentos que estava se cumprindo todas as profecias. Você consegue entender de que forma que eles viram? Não é que eles viram lá um Jesus loiro, de olho azul, europeu assim, né? Porque a religião acredita nisso. Lá, e ele mostrando a mão assim, olha aqui, povo aí, ó, aí de baixo, olha aqui, ó. Olha aqui, não. O modo deles eles entenderem essa visão foi os acontecidos. Foi as profecias se cumprindo. E a grande tribulação. Olha, foi assim, dessa forma que eles viram.
Então, aconteceu, quem viu, e foram os soldados que perfuraram Jesus, foram onde em Jerusalém, onde tudo deveria acontecer, e quando no ano 70 DC, quando Deus julgou os israelitas, tá bom? Então vou deixar essa mensagem e vou devagarzinho me recuperando dessa gripe aí, logo logo a gente consegue, volta a fazer umas lives aí, fazer uns vídeos mais longos. Se foi útil para você esse entendimento, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.